quinto ano, tudo bem com vocês? Aqui é a Promonize para mais uma super aula de artes. E aí, pessoal, como foi a semana de vocês? Tudo certinho? Todas as atividades estão em dia? Vocês estão assistindo todas as aulas? Ai, 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 estou de olho, hein? Então, vamos começar. Já separe os materiais de vocês, a apostila de artes, o seu estojo, já pega aí um pouquinho de criatividade, de imaginação e, ó, vamos pensar e vamos criar comigo hoje. Vamos lá? Começando com as nossas dicas e informações preciosas para você arrasar nas aulas de artes. Claro que quem já está seguindo essas dicas e essas informações pode até pular essa parte, não é verdade? Então vamos lá. Assista todas as aulas gravadas, disponibilizadas todas as segundas-feiras. Após assistir a aula, preencha o questionário de frequência com seu nome completo e turma. E olha a dica especial, né? Que ao finalizar a sua prática artística, tire uma foto e envie para o e-mail da professora e fique atento quando tiver a avaliação. Afinal, nós já estamos aí na reta final, né, pessoal? Então, continue firme, valorize as aulas de todos os seus professores e se dedique muito, certo? É agora que a gente precisa se dedicar ainda mais. Lembrando que se você já está se dedicando, é importante enviar sempre as suas atividades para o meu e-mail, professoramonize.artes@gmail.com. Por que é importante, Pro? Porque é através das atividades que eu consigo saber se vocês estão com alguma dúvida, se vocês estão seguindo aí o conteúdo direitinho, tá bom? Então, é muito importante, é isso que vai garantir a sua super nota maravilhosa. Tudo bem, pessoal? Então, já que vários enviam atividades para mim, nós vamos iniciar o nosso momento da apreciação. Então, o que será que nossos colegas aprontaram semana passada, hein? Vamos espiar? Olha, eu acho que o quinto ano gosta muito de comer. Sabe por quê? Porque na semana passada nós lemos um livro muito interessante sobre obras de arte que tem o tema comida, não é? E aí o desafio de vocês era criar um desenho, uma pintura, alguma obra de arte que tivesse como tema comida. E eu recebi várias obras no meu e-mail, então eu cheguei à conclusão que esse quinto ano aí, ó, vive com fome e adora uma comida. Tô certa? Eu acho que eu tô certa, porque ó, eu também adoro uma comidinha. Que delícia, né? Eu vivo com fome também. Então vamos olhar aí as obras que vocês fizeram. Ficaram bem divertidas. Eu gostei bastante, adorei, pessoal. Olha, tem até uma piscina de feijoada. Ai, tá me batendo até uma fominha, hein? Olha esses sushizinhos. Ai, rindo pra mim. Ai, que delícia esse hambúrguer. Olha, temos até óleos de abacaxi. Eu comi abacaxi agora há pouco, sabia? Ai, que delícia, sorvete, morango, pizza. Nossa, olha que diferente, Brasil em frutas do Giovanni. Que legal, Giovanni. Ele fez como se fosse aí a bandeira do Brasil, né, Giovanni? Só que ele usou as frutas para representar aí as cores. Amei, Giovanni, sua criatividade foi, ó, sensacional. Muito bom. Olha essa cereja toda colorida da Sayuri. Amei, amei. Ó, vocês arrasaram, tá vendo? Não disse que vocês amam comida? Né? Olha quantas obras de arte legal, né? Se você ainda não enviou a sua atividade, pode enviar para o meu e-mail, certo? Ai, 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 hein? Tô de olho. Então, vamos lá. Chegamos no final de nossa apostila de artes, pessoal? Olha só, estamos no final, hein? Então, que tal a gente fazer uma super revisão? Como assim uma super revisão, Pro? Nós vamos olhar um pouquinho para tudo que nós aprendemos aí ao longo do ano, né? Porque nós aprendemos muitas coisas e a nossa cachola às vezes esquece, então a gente precisa dar uma revisada, dar uma olhada para tudo que a gente aprendeu para não esquecer mais, certo? Durante nossas aulas de artes, exploramos muitos assuntos super divertidos e artísticos,
Conhecemos artistas diferentes, técnicas diferentes, obras diferentes e hoje somos grandes artistas, né? O que eu sempre falo para vocês, pessoal, é que as aulas de artes, elas são super importantes, sim, mesmo que você não queira ser um artista, né? Que você não queira seguir essa carreira. As aulas de artes, ela permite que a gente use a nossa criatividade, que a gente aprenda um pouco sobre história, né? Então, isso vai ajudar vocês com certeza em qualquer carreira que vocês queiram seguir e na vida escolar aí de vocês, tudo bem? Então, sempre valorize as suas aulas de artes e não só as aulas de artes, mas todas as aulas que vocês têm na escola, porque todas elas têm a sua importância sim, certo, pessoal? Então, vamos lá. Nós vamos começar dando uma pincelada rápida aí por todos os assuntos que nós abordamos na nossa apostila. Eu estou aqui com a minha apostila do professor, certo? Quem tiver com a apostila aí, pode pegar para a gente dar uma revisada, para a gente dar uma folhada e olhar algumas coisas aí que a gente aprendeu ao longo do ano. Tudo bem? Então, nós vamos começar com o primeiro assunto que nós vimos, que foi o grafite, esta arte urbana maravilhosa, né? Que foi uma manifestação artística que surgiu lá em Nova York, nos Estados Unidos, lá na década de 1970, certo? Eu trouxe aí nessas imagens algumas referências de grafites deste maravilhoso artista que é o Eduardo Cobra, um grafiteiro brasileiro. Nós também aprendemos um pouquinho aí da diferença entre o grafite, a pichação, né? Que o grafite hoje é considerado como uma arte, sim, né? Tem leis aí que permitem que as pessoas façam grafite pela cidade, certo? Claro, tudo dentro da lei, tudo dentro dos conformes. O grafite é sim uma obra de arte muito interessante, uma manifestação artística que permite que as pessoas se expressem, que elas passem todo o sentimento e faz a gente pensar um pouquinho aí nas situações das cidades, nas situações dos seres humanos, né? Então, o grafite é sim uma super arte urbana. Também considerado como uma super arte urbana, nós estudamos sobre as estátuas vivas. Sim, as estátuas vivas, elas são performances temáticas em movimentos estáticos com pausas, estratégias e perfeitas. Dizem que as estátuas vivas surgiram lá na Grécia e tiveram seus primeiros personagens surgidos no teatro, surgidos do teatro, certo? Quem aí consegue ficar em uma mesma posição por tanto tempo, não é? As estátuas vivas, elas podem representar vários personagens, várias posições diferentes e com certeza torna a cidade muito mais divertida, muito mais alegre, certo? Outra coisa que nós podemos encontrar também nas cidades são os monumentos. Lembrando que os monumentos são construções elaboradas por motivos simbólicos e ou comemorativos. Geralmente os monumentos vão chamar bastante atenção, não é? Vão caracterizar um local. Aqui em São Paulo, por exemplo, nós temos vários monumentos muito famosos, como o Monumento às Bandeiras, né? Então, os monumentos, a gente conheceu alguns monumentos, a gente descobriu um pouco da história de alguns monumentos, e eles são muito importantes para a gente conhecer um pouco da história do nosso país, da história da nossa cidade, porque sempre os monumentos vai contar alguma coisa para a gente, ok? Aí nós descobrimos que a gente não encontra arte somente nas ruas, mas que a gente pode encontrar arte dentro dos metrôs. Quem aí já pegou um metrô para ir para algum lugar, para passear por São Paulo? Muitas pessoas andam de metrô diariamente. Em cada estação de metrô aqui de São Paulo, existem obras de arte de diversos artistas diferentes espalhadas pelas estações. E isso é muito legal e muito acessível também, porque as pessoas que passeiam por lá todos os dias, que vão trabalhar todos os dias, que pegam o transporte público, podem ter um pouquinho aí de apreciação artística todos os dias, certo? Então,
existem artes muito legais nos metrôs. Quando acabar, né, toda essa pandemia e que a gente voltar à vida normal, é muito legal a gente fazer um tour pelas estações de metrô de São Paulo e descobrir um pouquinho sobre cada obra de arte que tem em cada estação. Claro que não é só nas estações brasileiras que a gente encontra obras de arte, mas nas estações de metrô aí pelo mundo, tudo bem? Mas a arte também pode ser encontrada, como a gente já sabe, dentro de museus, não é verdade? Quando a gente pensa em obra de arte, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é: ah, está dentro de um museu. Mas, com as aulas agora, nós sabemos que a arte não está só dentro do museu. A arte está nas ruas, a arte está nos metrôs e nos museus, certo? Eu gosto muito de um texto que tem lá na nossa apostila que fala: os museus são casas que guardam e apresentam sonhos, sentimentos, pensamentos e intuições que ganham corpo através de imagens, cores, sons e formas. Os museus são pontes, portas e janelas que ligam e desligam mundos, tempos, culturas e pessoas diferentes. Passear nos museus é sempre um passeio muito legal, muito interessante, muito rico, muito valioso. E hoje em dia a gente também pode passear de maneira online, né? Sem sair aí da nossa cadeirinha, do nosso sofá. Então a gente pode viajar o mundo virtualmente e isso é muito legal. Aí nós também descobrimos que existem museus com arte interativa. A arte interativa é um tipo de arte que realmente veio para ficar. Por que eu vou ao museu, né? E eu não posso tocar na obra de arte, eu não posso mexer, eu não posso interagir. Muitas obras a gente realmente não pode tocar, não pode mexer, não pode interagir, porque a gente pode estragar, né? A gente pode danificar aquilo ali. Mas hoje em dia nós sabemos da importância de tocar nas obras, de mexer, de sentir com outros sentidos. Por que eu preciso só olhar com os meus olhos, se eu posso olhar com as minhas mãozinhas, não é? Então, a arte interativa é realmente um tipo de arte que veio para ficar. Arte que mistura tecnologia, que mistura tudo isso que nós temos de novo no mundo. A arte interativa é muito legal e muitas exposições nos dias atuais investem na arte interativa, porque realmente tem a participação do público, né? O público é algo muito importante para completar a obra de arte. Aí nós descobrimos sobre uma exposição super mega importante que acontece de 2 em 2 anos, que é a Bienal, as Bienais de Arte de São Paulo, né? Nós fizemos a leitura de um livro sobre as Bienais, nós descobrimos um pouco da história da Bienal, alguns artistas importantes que já tiveram suas obras expostas na Bienal, alguns cartazes icônicos da Bienal. Então, a gente descobriu bastante coisa sobre a Bienal. E olha, eu acho que vocês vão ficar bem curiosos para visitarem a próxima Bienal, né, pessoal? Porque já que a gente descobriu toda a história dela, né, todo esse mundo maravilhoso, nada como a gente visitar pessoalmente. Nós também descobrimos que a arte não está presente somente em pinturas, em desenhos, mas que ela está presente também na arquitetura. Então, nós aprendemos um pouco sobre arquitetura e arquitetura verde. Conhecemos alguns artistas como Antoni Gaudí, Oscar Niemeyer, Flávio de Carvalho. Cada um tinha o seu jeito diferente de planejar a sua arquitetura, né? Gaudí usava os trencadis ou os mosaicos. Oscar Niemeyer gostava mais dessas linhas curvas. Flávio de Carvalho era um pouco mais reto nas linhas do seu design, da sua arquitetura. E nós aprendemos também sobre a arquitetura verde, que é algo muito importante para a gente comentar nos dias atuais, que é uma arquitetura que vai respeitar o meio ambiente. E nós falamos sobre os telhados verdes, vocês se lembram? Adoraria ter um telhado verde aqui na minha casa, ficaria lindo, hein?
Aí nós falamos também um pouco sobre arte regional, nós comentamos sobre Mestre Vitalino e seus seguidores, sobre essas maravilhosas esculturas de barro, de cerâmica que ficaram super famosas e que retratam um pouco do dia a dia do sertão e da onde Mestre Vitalino vivia, né? Muito legal, e a gente descobrir também que essa arte é uma arte que nunca se acaba, pois sempre tem os seus seguidores que vão reproduzindo essa arte ensinada pelo mestre Vitalino. Depois, nós também descobrimos um pouco sobre Alfredo Volpi, esse maravilhoso artista, né, que viveu a maior parte da sua vida aqui no Brasil. E ele fez obras icônicas que a gente conhece muito, né, com as bandeirinhas, que ele se inspirou nas festas de São João, mas ele também tem algumas obras com inspiração concretistas, que são essas obras que a gente não consegue identificar muito bem o que é, mas que a gente sabe que ele usou os elementos aí das artes visuais, como o ponto, a linha, a forma, a cor, muita forma geométrica, né, como o triângulo, o retângulo, o quadrado. E ele também pintava muitas fachadas de casas coloridas, né? E lembrando das suas pinceladas aparentes, apesar dele seguir aí uma linguagem mais concretista, ele gostava sempre de mostrar as pinceladas do pincel. Então, ele não deixava nada chapado, ele queria esse movimento do pincel na pintura. E lembrando que eu sempre gosto de lembrar que as pinturas dele tinham um cheirinho gostoso de cravo, porque na têmpera que ele fazia, que é uma tinta à base de ovo, né? Ele gostava de colocar olhinho de cravo para ficar com um cheirinho gostoso. Ai, devia ter um cheirinho muito maravilhoso. Vocês já sentiram um cheirinho de cravo? É gostoso, muito bom. Aí nós aprendemos um pouco sobre fotografia, descobrimos um pouco da história da fotografia, essa arte tão atual, não é verdade? Que hoje a gente pode ter na palma da nossa mão, que a gente pode tirar com o nosso celular. Também conhecemos dois artistas que trabalham a fotografia, a técnica da fotografia, que é o Sebastião Salgado e o Pierre Verger, tudo bem? Muito legal, também adorei esse assunto. E aí, por fim, nós aprendemos sobre a pop art, essa arte super colorida, que vai pegar muitos assuntos da cultura de massa, da cultura popular e vai trazer para a arte, não é? Por que a gente vai falar sobre coisas que as pessoas não conhecem se eu posso falar sobre coisas que as pessoas conhecem, está na mídia? Por que eu não posso cutucar um pouquinho as pessoas, né, sobre o consumismo, sobre o modo de comprar as coisas? Então, a pop art falava sobre tudo isso. Inclusive, na aula passada, a gente comentou sobre a presença das comidas nas obras da pop art, como essa obra aí do Andy Warhol, da Sopa Campbell's. Uau, pessoal! A gente aprendeu muita coisa até aqui, hein? Meu Deus, ó! Fiquei até cansada. Não, pessoal, mas foi muito válido esse ano. A gente fez muitas coisas realmente muito legais e eu acho que vocês aprenderam muito. Bom, eu aprendi muito com vocês aqui. Agora, nós vamos abrir lá no anexo da página 65 da nossa apostila. Então, peguem a apostila, vamos abrir lá no anexo. Vamos fazer uma obra diferente. Abra no anexo da página 65 e vamos criar uma casa 3D. Como assim, Pro? Olha só. Como eu falei para vocês, hoje a gente fez uma revisão e a gente aprendeu um pouco sobre arquitetura, né? Pois é. Lá na página 65, vocês vão encontrar um molde, tá? Esse molde vai se transformar em uma casa 3D. Primeiro, vocês vão recortar todas as linhas tracejadas. O desenho de vocês tem algumas linhas tracejadas que está indicando para vocês recortarem. Na hora que for recortar, é importante recortar com muita calma, tudo bem? Não deixar nenhum pedacinho sem recortar, recortar com calma. Se precisar de ajuda de alguém, pode pedir ajuda, tudo bem? Depois de recortado, o que vocês vão fazer? Vocês vão usar a criatividade para criar uma casa diferente. Então, tente utilizar materiais diversos. Pinte, adicione detalhes, portas, janelas, mais detalhes, enfim. Olha só, todas essas partes em branco vão se tornar parte dessa casa, tudo bem? Quando vocês forem dobrar para
transformar ela em 3D, em 3 dimensões, como se fosse uma escultura. Vocês vão criar todo o exterior dessa casa, a fachada. No que vocês vão se inspirar? Para criar sua casa, se inspire nas obras de arte que apreciamos ao longo do ano. Então, para criar a fachada da sua casa, nós vamos precisar nos inspirar em 4 coisas, prestem atenção. O colorido de Eduardo Cobra. Eduardo Cobra é o grafiteiro que nós estudamos lá no começo do ano, que ele fazia obras muito coloridas, então nossa casa precisa ser muito colorida. Próxima, as linhas e formas de Alfredo Volpi. Alfredo Volpi fazia muitas fachadas de casa, então é legal para a gente se inspirar, ok? Pode também se inspirar nas bandeirinhas, certo? O divertido da pop art, então vamos pensar. E as linhas curvas de Oscar Niemeyer. Então vamos lá, na sua casa tem que ter essas 4 coisas. O colorido de Eduardo Cobra, as linhas e formas de Alfredo Volpi, o divertido da pop art e as linhas curvas de Oscar Niemeyer. Se você não lembra disso, vai voltando aqui na aula para você dar uma olhadinha nas imagens que eu selecionei para vocês, que vai ajudar muito vocês a fazerem a casinha. Depois que pintou tudo bonitinho, é só dobrar a casinha nas linhas que estão indicando, colar aonde está indicado e deixar a sua casinha 3D maravilhosa. Não esqueça de tirar uma foto para eu ver essa sua casa com inspiração artística. Tudo bem? Certo, pessoal? Anote a sua tarefa na agenda. Hoje é dia 23, temos até o dia 30 para completar essa atividade. Então, não deixe de me enviar, porque eu tô amando essas obras do 5º ano, hein? Por favor. É isso aí, pessoal. Envie para o meu e-mail, professoramonize.artes@gmail.com. Não deixa de enviar, hein? Ai, 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 tô de olho. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Eu adorei estar aqui com vocês. Um beijinho super mega colorido e até a próxima aula. Tchau!